Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast MMD Talk, seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Este podcast é um projeto do MMD Advogados. Saberás mais sobre o escritório em @mmd_advogados e www.mmdadvogados.adv.br. Confere lá, segue o Instagram, muita dica boa, é sempre atualizado. E hoje aqui conosco, como de costume, abrimos a mesa com o nosso decano. Doutor Jaime Matos, advogado do MMD Advogados. Tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos e no TikTok com o mesmo @jaime.dematos. Esse TikTok aí promete, pessoal. Tá acanhado ainda, mas as dancinhas jurídicas vão ganhar corpo. Tá crescendo organicamente. Vão tomar as ruas desse país aí. E eu queria sempre deixar registrado que ele criou o TikTok sozinho. Isso é bonito, mas quando ele precisa, a Renata com paciência, inclusão digital, tem que ter paciência, tem que ajudar. Então, pessoal, isso aí tá junto, tá próximo, tá perto do pessoal dos platinados. Ela, a host desse nosso projeto, por favor, apresente-se. Eu sou Renata, tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Eu sou advogada do MMD Advogados. Olha aí, tá certo. Ex-padelista, ex-ginasta. Ex-patinadora. Aspirante às Olimpíadas. Isso. Pequim, 2008. Tá aí. Ao meu lado, Roger Abrantes, por favor. Muito prazer, Roger, também advogado do MMD. Meu Instagram é @rogerabrantes_. Saúde. Saúde. Quebrando a rodada de apresentações, vou fazer a menção aqui a @Santa Clara Carnes, a casa que nos recebe e permite a nós degustar este belo vinho. Nos recebe aqui. Um baita de um lugar para ti que quer fazer o teu assado no fim de semana. Dá um pulo aqui no açougue da Casa de Carnes, que é de fundamento. Todos os produtos da mais alta qualidade, com origem conhecida, que o produto sabe de onde está vindo e é muito bom. Aproveitem e o preço é bueníssimo também. @Santa Clara Carnes, aqui no bairro Universitário, na rua Sabiá. Exatamente. Também @Bruno Schneider Uber, que nos leva em som e vídeo até você. Um beijo pra Joana aí, parabéns pra ela aí, novidades em breve. Parabéns, Brunão. Parabéns, Brunão, Se vão ser 3 ou se vão ser 4, bela família. Hoje recebemos aqui ela, sócia do escritório MMD Advogados. Por favor, apresente-se. Olá, boa noite. Eu sou a Carolina, sócia do MMD Advogados. Quem quiser me encontrar pode encontrar ali no @carolinasm.correa. Tá certo, aí estamos numa rodada de apresentações, né? Apresentações. Então, esses alguns episódios nesse sentido. E hoje vamos saber um pouco mais da Carolina, na verdade. Né? Claro que nós tivemos uma alteração societária dentro do escritório e também tivemos um acréscimo bastante grande na equipe e a gente está sempre, como a gente sempre faz, né? Traz os colegas aqui para que sejam apresentados formalmente aos clientes e telespectadores do programa, para que também tenham a possibilidade de conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo dentro do escritório e sempre é bom esse contato. É verdade. Aqui eu conheço a Carol há um pouco tempo, né? Vou tomar a liberdade de chamar de Carol, doutora Carolina. Então vamos fazendo algumas perguntas assim, bem aleatórias, né? Mas tranquilas, mas como começamos Muita calma para não ficar traumatizada, né? Não, mas é que a Carol, também vou pegar a liberdade de chamar de doutora Carol, né? Mas a Carol faz muitos anos que a gente conhece, desde a faculdade. Foi muito legal ter participado durante aquele período. Aprendemos. Ainda bem que a Carol era a pessoa mais sensata ali da turma, né? Na época, nossa Que turma? Instrutora. Que turma. Boa!
A turma era forte. Não, a Carol era a pessoa mais, vamos dizer assim, que coordenava o setor lá do Sajuir, né? De forma brilhante já à época. Jaime, pra quem não sabe o que é o Sajuir, O Sajuir é importante. É importante, mas a dizer. Carol, que estava lá dentro, pode nos ajudar. Fizeram o serviço de justiça da universidade que nós trabalhávamos. De Nós assistência nós judiciária. estudávamos, né? Isso. Aqui na Univates, aqui eles chamam de Sajur. Né? Então lá era o Sajuir, cada uma tem. Cada né? universidade tem Acaba nessa tendo o formato. seu serviço para possibilitar a experimentação, né, para os estudantes. Ter um primeiro contato com o cliente, ter um primeiro contato, atendimento sempre em dupla, né, conseguindo Isso. fazer talvez experimentar um pouco dessa, vamos botar como cachaça, poderia ser? Cachaça, que é o advogar, experimentar, ter um pouco dessa experiência que é o advogado desse universo. Né? A Carol, tu te formou em que ano lá, Carol, na universidade? Em 2026. 2026, é. 2006. Não, 2006. Olha, eu tava 2006, pensando. já tô lá na Ei! frente. então, Não, 2006. Acelerei. 2006, 2006. a gente Isso, se formou, nós nos formamos em 2008. Vocês? Não, nós nos Gustavo formamos em é 2007-2, Isso. que foi A 10 de formatura janeiro de 2008. Exatamente. 2007-2. Então tem um ano aí de diferença, mas pra tu ver a competência. A Carol ela já nos coordenava ali dentro do Sajuir, né? Mas vou começar com essa pergunta, porque de fato eu não sei se me lembro da resposta. Né? Como é que tu chegou no direito, cara? Bom, meu primeiro emprego, na verdade, foi como secretária de uma advogada. E aí eu fui um pouco resistente, assim, né, nesse caminho, assim, mas eu já tinha me dado aquele encantamento inicial, né, com o direito. Meu pai é formado em direito também, enfim, e eu sempre tive esse perfil, assim, de guerrear, brigar, ou de ir pro embate. Então, Mais combativo, um perfil mais combativo. Totalmente. Eu tenho uma história até que eu coloquei no meu Instagram. Eu, com 9 anos, já fui defender minhas irmãs da minha tia, né? Ninguém briga com as minhas irmãs e tal. Então, eu já tenho um pouco desse perfil. E aí, eu só direcionei pro direito. Então, acho que era o que eu tinha que fazer mesmo, né? Eu gosto e tô no caminho certo já há algum tempo. Agora tu falou, eu me lembrei, tu começou a falar, eu não me lembrava que tinha sido secretária de um escritório de advocacia, mas tu trabalhou como vendedora depois. Fui vendedora também, foi um período muito, muito legal. Até hoje, né, depois de alguns cursos, enfim, eu percebo, né, como é importante essa parte da venda para tudo que é tipo de profissão, né? E a gente no direito, a gente tem um pouco de resistência com isso. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente já está vendo um pouco diferente, né? Toda essa dinâmica da venda. E eu trabalhei 4 anos como vendedora de shopping e foi muito legal. Foi assim, era bastante duro, mas foi um momento assim que eu desempenhei bastante essa habilidade assim com o público, principalmente, né? E para a parte do direito a gente precisa muito desse contato, né? De conhecer a pessoa. Então foi um período bem interessante, assim. Eu me lembrei agora, quando começou a falar, que eu me lembrei desse ponto. E eu acho interessante porque é um assunto que a gente fala bastante, né? Dentro desse âmbito, né? Da importância de se enxergar como vendedor. Sim, Né? é verdade. Eu relatei ali antes, acho que teve um episódio que eu falei mais tempo. Conversamos no episódio anterior com a presença da Gabriela, que eu trabalhei no Banco do Brasil um tempo, de uma certa forma ali tu está fazendo uma venda ativa, né? Tu tem um produto que talvez assim tu consegue enxergar melhor esse produto, né? Quando muitas vezes tu te forma em direito hoje, vamos pegar o Jaime, que é um mais experiente, mais veterano, se formou lá em 2008, né? E só que 2007-2, Só que essa condição se mantém até hoje. Existe uma deficiência, dá para se colocar, deve se colocar como uma deficiência das graduações que tu forma um profissional que é mais reativo,
Tu forma um profissional com um perfil reativo. E essa situação, essa condição de tu ser proativo na venda, de tu buscar, ela é importante não somente para o direito, né, como a Carol falou, mas para as outras profissões Sim, também. com certeza. Só que isso é quebrar paradigmas, na Claro. verdade, tu enxergar isso no advogado. Né, que às vezes, o que é o teu produto? Às vezes, quando o Roger fala muitas vezes aqui da advocacia preventiva, né, o teu produto é o quê? O teu conhecimento é o teu tempo. É só. É o Exatamente. que tu tens, o conhecimento e o tempo. É. Como é que tu vai mostrar isso pro teu cliente, pro possível cliente? Né? O cliente, às vezes, ele nem se enxerga como cliente. Exato. Ele tem que enxergar que tu tem o teu tempo e o teu conhecimento e aquilo ali é importante para aquele cara que não sabe disso. Exato. E também descaracterizar aquela máxima de que advogado, a gente vê na faculdade que advogado abre o escritório, fica sentado aguardando os clientes chegarem com os problemas. Só botar né? a placa na frente da loja. Exato. Bota o nome na frente ali, o Isso. sobrenome e tá tudo E deu. certo, né? E é muito diferente disso, É né? bem diferente. Acho que vai ao encontro do curso que tu disseste que fizeste de venda. Acho que é nos vermos como alguém que vende de fato, né? Não, e é interessante porque às vezes essa fórmula aí, de sentar, abrir no escritório, sentar atrás da mesa, algumas situações no interior, ela funciona ainda. Algumas cidades Sim. menores, tu tem digamos assim, um núcleo menor de profissionais à disposição, às vezes tu tem alguém da família, né? A Carol citou o pai dela trabalhar, eu sei que trabalhou no Sim. fórum, é formado em Direito, mas trabalhou Sim. muitos anos no fórum, então não tinha também esse Não, viés ele tinha naquela totalmente época diferente. como um advogado, né? Às vezes tu te enxerga como advogado ou tu tá seguindo os passos de alguém ou tu tá desbravando um universo absolutamente diferente. Pois é, e agora, eu sei que a apresentação é da Carol, mas eu vou trazer um tema que eu acho que nunca tinha contado. Olha aí. Arquivo confidencial. Eu também já fui vendedor. Olha aí. Já fui vendedor. Não, todos somos. Todos somos, Às mas vezes teve vendedor. Não Todos somos. mas não de carteira assinada. Ah, Mas eu, durante algum tempo, no final dos anos 90, eu eu trabalhei... não era nascido ainda. Uhum. Como era o mundo nessa É época? verdade. Desconheço. Eu trabalhei como vendedor de assinatura de revista. Mas... Que revista que tu vendia? De entretenimento adulto. Também. Eu imaginei. Também tinha, mas... Também tinha. Mas toda a linha da Abril, nós vendíamos... Acabei pegando essa representação comercial. Tu ligava pras pessoas pra oferecer revista? Não, pode. Porta aqui, ó. Exatamente. Exato, é. Com as revistinhas embaixo do braço? Exatamente. Renata, anos 90, Renata. É que é uma geração Todo o interior assim, de que eles Montenegro. não... Mentira! Verdade? Verdade, tinha uma outra menina que era dali de Montenegro, a gente ia junto, fazia todo o interior. Pô, Vendeu bem, Jamie? cara, na época eu tava precisando de grana, tava meio mal de grana, pô, aquilo ali veio... Ele Entendi. consumiu mais em produto do que Do de que fato vendeu. vendeu. Vendi bem, Não, o cara. importante também é acreditar no produto. Né? Pô, O Jamie tinha esse conceito. mas, né? velho, o produto era muito bom. As revistas da Revistas Abril eram- eram muito boas. São a até minha tia hoje? tinha São assinatura. até hoje, Sim, né? até hoje. Então, A Giza tinha assinatura de Claro, várias. De claro, viagem. viagem, turismo, É. Super interessante. super interessante. A Veja, ela também tinha assinatura. Veja. Eu Então, vacinei, é super interessante. Foi um naquela período. época era Até assim vou que a voltar. gente, né, que a gente ficava atualizado. É, Então a exato. revista era uma coisa que não era tão Cara, supérflua, eu ao contrário. acredito que eu tenha ficado quase um ano, velho, trabalhando com isso. Quase um ano. Olha só. Que Teve loucura. uma outra. Ah, essa aí mais antiga ainda. Na época que eram as. Não existia tanta vigilância sanitária, tá prescrito. Tá. Se é crime, tá prescrito. Início dos anos 90, eu comecei a fazer Mas não existia imagem colorida ainda. produtos Nem revista. farmacêuticos. Tu começou a fazer? Fabricava em Fabricava em panela em Afinal de casa. contas, Agora eu entendi por que Formado da em vigilância química, sanitária. né? Eu usava gelatina. Cremes para mão, para o rosto, Bicarbonato de. carbonatina, shampoo, condicionador, isso aí eu fazia. E aí ia para as farmácias do bairro, batia na porta e oferecia.
E vendi, cara. Cara, Tá, mas- só, Gustavo, tu que define aqui o roteiro dessas gravações. Nós vamos ter que fazer um pra apresentar o Jaime, porque eu não sei quem é essa pessoa que tá Quem aqui. é esse, Eu não sei gente? quem é esse que tá aqui, tá? Uma Então, dúvida vamos botar pontual. no roteiro, porque assim, ó, depois disso aqui agora, nós vamos ter que fazer um pra apresentar o Jaime, eu não sei quem é esse. Eu também desconheço. Não, Mas certo. talvez seja importante omitir grande parte. Continuar não sabendo. Certo, mas assim, ó, é impressionante. A dúvida que me veio é, será que o platinado é decorrente desse shampoo que era produzido? Ah, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Ainda é. Mas a gente, vamos voltar? Vamos Feito voltar. parênteses, Feito lá parênteses. estamos lá, G Magazine e entretenimento Não adulto. sei. Não existia. Vendeu isso, né? Vampeta, será? Não existia, né? Vamos voltar para o nosso assunto de hoje. A Carol estava falando aqui, estávamos falando dessa experiência que é a venda, e o Jaime divagou, se lembrou, mas isso é interessante, né? Porque eu conheço o Jaime aí há alguns anos. Um pouquinho mais, era quase um bebê de 2003 ali. Alguns e nunca tinha ouvido essas histórias, mas o que é interessante disso, né? A gente está falando aqui dessa questão de se enxergar como vendedor, da dinâmica que na mente às vezes nem, ou até hoje não se enxergava ou não se enxergam alguns pontos, enxergar a venda como uma parte relevante e importante Claro. do cotidiano, né? E É da que sua isso aí- história. E da sua, não, e do cotidiano de todos. Isso é uma construção, né? E é interessante falar assim, bom, o pessoal que está se formando agora, de ter aquela visão de que, olha, tu tem que ser proativo, né? Senão tu vai estar num negócio, num mercado que está lá no filme, ou que está ali dentro de uma parte da sala de aula, mas que não existe mais no dia a dia. Sim. Né? Acho que as tecnologias até vêm naquele conceito de quebrar a barreira da territorialidade, né? Para poder fazer uma prospecção macro. Acho que esses conceitos, pré-conceitos, né, devem ser quebrados, enfim. Exatamente. Eu acho que na nossa profissão, assim, a gente teve um marco, na verdade, né? Que foi a pandemia, né? A pandemia foi um marco ali para o direito, principalmente, para fazer que a grande maioria dos profissionais entendesse que a gente pode trabalhar de uma outra forma, né? Então, a gente começou, a gente foi obrigada, na verdade, né, a acessar o virtual de uma outra maneira, né? As audiências, enfim, as consultas, as reuniões. Então, eu acho que ali foi um momento assim que marcou bem o início desse novo formato para o direito, principalmente, né? Então, e agora, como tudo é muito rápido já, hoje em dia, a gente já superou isso e a gente já está no direito digital e a gente já está na inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem que ir para esse caminho. O direito não pode ficar para trás, né? E o nosso escritório está indo, né? Tá Graças indo, a Deus. graças a Deus. E é muito interessante porque nesse espaço tem a venda. Tem E a venda tem também buscar esse viés digital. Porque daqui a pouco tu pode estar... Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu já fiz venda do escritório, do processo, do outro lado do mundo. Estava na Europa fazendo um período lá e alguém me ligou por indicação e a gente falou, fechou o contrato, fizemos todo de lá. Nada impede hoje que tu faça esse tipo de movimento estando distante. E a venda não é uma coisa pejorativa, que eu Claro acho que que não. esse que é o grande problema, né, de enxergar que falar que a gente vende, que a gente vai vender, ou se colocar como vendedor, não é uma questão assim pejorativa, né? É que se tu Então- for ver, nada, absolutamente nada acontece se não tiver uma venda. E é uma coisa que a gente tem que praticar para a gente poder exercer melhor, inclusive, a nossa profissão, né? Não ficar engessado, Claro. porque a gente tem muito isso, né? O médico, por exemplo, se tu for olhar nos canais aqui do Instagram, do YouTube, há diversos médicos falando sobre a especialidade dele. Sim, exatamente. Por exemplo, tem um médico que é especialista em oftalmologia e ele trabalha especificamente sobre um tema. E ele tem vídeos muito interessantes, muito legais. Eu acabei assistindo por conta de um processo que a gente
um ou 2 processos que a gente acabou fazendo, e são vídeos bem legais, assim, e ele vende o peixe dele ali. Sim. Isso, e enxergar isso como vendo, eu acho que a Carol tocou num ponto interessante, a questão de às vezes ver como pejorativo. Né? Mas tu sai de casa de manhã, tu vai dar o bom dia pra comprar o pão, tu vai dar bom dia pra conversar com alguém. Tá te vendendo como um profissional, como uma boa pessoa, Exatamente. como alguém que vai se lembrar de ti depois. Pá, aquele cara ali é um cara, o Gêmeo que é o queridão da turma, não é verdade, Carol? É verdade, Foi o nosso orador da turma, o grande querido, o que é? O Gêmeo é um cara, desculpa, um cara legal, um cara do bem, um cara tranquilo, um cara relaxado, um cara com a mente bem zen. Esse é o Jaime Matos que a gente conhece. Não. Então, porque se vende, Não. isso é uma coisa que acontece naturalmente, não é verdade? Bem tranquilo, Às não. vezes ele tem, às vezes, alguns espasmos, mas é em decorrência daquele período aí das vendas do creme, né? Do creme. Eu imagino que É o seja. efeito colateral. Aquela coisa, a gente carrega marcas, né? Isso, Daí sempre. não poderia ser diferente. Mas nesse ponto, cara, eu acho interessante assim, né? Falou da questão da pandemia. A pandemia, ela provocou isso pra tudo, né? Pra tudo. Né? Claro, não é que ela criou os cenários, mas ela acelerou. Né? Os cenários já estavam criados. Né? Tinha gente que tinha profissionais que já estavam navegando, né, nesse sentido, mas a pandemia colocou todo mundo ali, pelo menos por um período. Né? E depois, quem continua enxergando aquilo como um destino, né, logo vai ali, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vai estar numa outra condição. E eu acho interessante, né, que a gente falou isso, olha, a pandemia, vamos pegar alguns exemplos interessantes, assim, né? A pandemia, ela acelerou, vamos pegar o Judiciário Gaúcho. Eu não imaginei que a gente teria a Justiça Estadual 100% em processo eletrônico. Eu não imaginei que veria isso. Tamanho foi a lentidão da transição do JEC, do Juizado Especial Civil. Tamanho foi como engatinhava ainda naquele sistema. Processo eletrônico. Aí chegou a pandemia e mudou isso aí. Mudou isso aí porque foi obrigado a se adaptar. Sim. E hoje a gente vai ver assim, olha, isso aí foi um avanço de muitos anos que não imaginei que a gente fosse ver, como eu destaquei. E da mesma forma aconteceu o avanço em relação ao home office, em relação a isso não só na esfera privada, mas também no serviço público, que foi interessante. Mas se a gente começar a ver agora, a gente está aqui em meados aí de 2024, vendo um movimento também de retorno, né? Em relação, daquele primeiro momento, foram algumas empresas, alguns órgãos públicos que identificaram melhorias no serviço remoto, mas fizeram retorno. E agora a gente está identificando, agora especificamente nesse segundo semestre de 2024, o retorno de talvez grandes empresas, né, potências da tecnologia, também fazendo essa movimentação de retorno ao presencial. Talvez um pouco de aquilo ali se perdeu, uma falta de um equilíbrio, falta de preparo, às vezes, dos profissionais, às vezes de não conseguirem enxergar né, aquele movimento. Talvez até mesmo um viés de pertencimento, né? É uma dificuldade das pessoas, no contexto de home office, entender onde estão e o que pertence, qual é o seu tamanho papel, da importância, né? A sua representatividade. Exato. Além disso, eu acho que o home office ele é muito bom, mas ele de alguma maneira, ele pode te atrapalhar, cara. Porque tu tá em casa, daqui a pouco numa reunião, aí daqui a pouco a cadela, as cadelas que latem, não sei o que aconteceu, que tocou a campainha, que o cara Sempre tá entregando. tem alguém te pedindo alguma coisa também. Tá entregando um negócio da Amazon, aí tem, faltou o gás, tem que trocar o gás, queimou a lâmpada, pode trocar. Aí tu te levanta na audiência e tá só de cueca. Não, Não? isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Do Bob Esponja. Isso aí é só os desembargadores. O máximo Opa, é o casaco, gravata, camisa e bermuda. O Paulo falou essa semana no Isso escritório Isso, que fez audiência esses dias virtual, que da cintura pra cima ele tava de advogado, isso, da cintura pra baixo ele tava de bermuda fazendo audiência. isso eu não vou negar. Agora o resto nunca vai acontecer. Mas é interessante, porque aqui a gente tá falando de vamos botar duas grandezas diferentes. Uma questão do que o Jaime trouxe, a Carol trouxe daquela venda e do exercer a profissão de uma forma virtual, e outra de tu executar o serviço dentro daquilo, não é o pós-venda, mas tu executar o serviço, né? Esse ambiente de existir, esse preparo de tu
de tu fazer em home office, de tu ter profissionais que conseguem enxergar isso, como o Roger colocou a questão da sensação de pertencimento, de tu te enxergar como uma engrenagem, uma peça importante naquela engrenagem, de tu conseguir enxergar aquilo como um ponto decisivo, né? Claro. Não, isso é muito importante, cara. E a gente tem assim, ó, não tem o certo, né? O mais certo, na verdade. Eu acho que equilíbrio é outra palavra também que é bem importante a gente utilizar, né? Então, a gente tem o perfil do cliente que se sente mais confortável e mais atendido de forma presencial. Né? A gente tem exemplos disso, né? Semana passada a gente estava no Paraná, né? Sim. Então o cliente ficou assim muito agradecido, né, por toda essa logística e tudo e por essa proximidade. E da mesma forma a gente tem os clientes. Hoje mesmo a gente fez reunião com uma cliente que ela tá no Canadá, não? Onde que era aquela cliente? Sim, tá em Los Angeles. Los Angeles. Então a gente fez um vídeo ali, conversamos, fechamos, né, o contrato com ela e assim, de uma forma muito simples, ela gostou muito, né? Se sentiu confortável também com esse atendimento e é isso, acho que a gente tem esse papel também, né? De ter o equilíbrio ali, de ver o que o nosso cliente também está esperando. E identificar exatamente a expectativa do cliente. Exatamente. Né? Conseguir identificar, porque exatamente. Lá por as tantas, o cara tá lá no interior de Pedras Altas. Tem que ir lá, cara. O cara tá lá nos Estados Unidos. Bueno, vamos fazer uma ligação de vídeo. Pindamonhangaba. Lá em Pindamonhangaba. Posterior, obviamente que com o avanço da tecnologia vai ao encontro de uma relação estreitada através do vídeo, né? Claro. Mas até mesmo pra gente entender ali as peculiaridades da questão, acho que é importante. Territorialidade. Mas dessa linha, né, aí falando um pouco do escritório, né, Jaime, por favor, todos podem trazer aqui essa contribuição, mas daquela linha de tu enxergar uma advocacia customizada e presente dentro do negócio, né? É uma coisa de citar, assim, de tu enxergar, de tu conseguir entregar um serviço melhor e muitas vezes identificar, o cliente vai chegar para ti com uma demanda. Mas se tu estiver dentro daquele negócio, enxergar lá, tu vai enxergar 3, 4 situações que o cliente não vê como problema. Não vê como problema, não vê como risco, não vê um potencial de melhoria, um potencial de economia. Então, a relevância que é de tu estar lá. Exatamente. Né? Dessa questão do equilíbrio, de tu entregar, de tu enxergar a expectativa do cliente, de tu conseguir demonstrar a importância da presença, muitas vezes, mas de tu não ter desatenção com esse virtual, né? Com essa comunicação, com uma reunião virtual que tu consegue fazer, realizar semanalmente, sempre que necessário. Vai ser uma ligação ou vai ser uma reunião presencial? Tu consegue fazer melhor dentro de uma reunião virtual do que numa ligação, né? Tu consegue ter um contato melhor. Então isso é importante. Há umas 2 semanas atrás nós tivemos um caso que o cliente tinha uma perícia para apuração de insalubridade. Num determinado dia, nós marcamos uma reunião, uns 2 ou 3 dias antes, para ir até lá olhar a empresa. Porque eu não conhecia a empresa. Nós fomos, eu e um outro colega, nós fomos até lá. E aí nós indicamos algumas questões que eram necessárias ser corrigidas para que a perícia pudesse sair tranquila. Algumas adequações. Adequações necessárias. Sim. E vai bem ao encontro do que, por exemplo, a Gabriela, sócia do escritório, trouxe no podcast anterior, né? No sentido de formarmos esse juízo preventivo, né? Essa leitura preventiva. Claro. Né? A fim de evitar maiores... O cliente não precisa nos procurar quando tem um problema realmente já constituído, né? Fazer essa leitura prévia é muito inteligente. Claro. Exatamente. Mas agora vamos voltar, né? Sempre tentando puxar o condão aqui, estamos falando sobre a Carol. Vamos. Né? E vou deixar logicamente aberto, porque a minha pauta não tem nada escrito. Não tem. Para que as pessoas aqui também contribuam, né? Mas não podemos também deixar de falar, que a Carol também fale e apresente eles. Né? Eu já não falo mais recorrentemente aqui nas apresentações, né? Sou pai do Martim e do Rafael. A Carol também é mãe de 2 pequenos, que eu sou padrinho, então vou deixar ela fazer a apresentação deles aqui, mas... Sim, como eu sempre digo, né, dos meus maiores amores, né, dos meus maiores, meu maior sonho. Então, eu sou mãe da Ana Carolina e do Ernesto Neto. É um casal de gêmeos, né, com 6 anos. E a experiência mais maravilhosa, assim, que eu posso descrever é essa de ser mãe de um casal de gêmeos. É uma loucura, mas é uma loucura ótima, na verdade. Levemente acelerados. Levemente, dose muito, dupla.
muito amigos, tem uma idade muito próxima do Rafa, aí são muito amigos desde pequenos. E do Martim também, né? Que o Martim seja mais terrorista pra mim. Mais acelerado É que sempre o todos segundo os filho, três juntos. né? O Martim é mais terrorista. E eu sou Dinda do Rafa também, né? Dinda do então Rafa, a gente exatamente, tem então. isso. Exatamente. Acho que, voltando, Gustavo, se me permite, Por favor, né? as questões que me despertou uma certa curiosidade. Eu também sou filho da Uniriter, né? Sim. E aí falaste no Sajuíra, né? Vocês falaram sobre. Queria saber como é que despertou essa questão tua com o Sajuíra, que isso acresceu na tua formação profissional. Olha, foi assim, ó, eu tive muitas experiências lá no Sajuíra, né? Porque eu fiquei um bom tempo. Como eu era funcionária da faculdade, eu comecei ali no balcão, né, atendendo o público diretamente e os alunos do Sajuíra. E aí depois, com o tempo, eu fui também atender os professores, trabalhei como monitora. E ali a gente tinha o contato direto com um perfil de público de renda baixa e baixíssima ali, né, bem carente. Mas era engraçado a parte que a gente tinha com os alunos, ali, o contato que a gente tinha com os alunos, porque o aluno tem essa obrigatoriedade pelo currículo, né, de fazer esse estágio, e aí ele já recebe assim uma certa postura, né, já adquire uma certa postura de advogado. Então a gente tinha que tratar ali com, né, um estagiário que não era bem estagiário, um aluno que não era formado ainda, mas que para aquele cliente já era o doutor, né? Então a gente tinha que ter também esse time assim de como conduzir todo esse pessoal ali no balcão e tudo. Então eu passei por várias experiências assim bem interessantes também. Sabe, Roger, eu nesse período, não durante, logicamente, todo o período, a Carol trabalhou muitos anos ali, mas eu nesse período fui estagiário ali, né? Ah, é? Aí sim, como estagiário, além de ser aluno do Sajuíra, fui estagiário. Foi exemplo? Tinha, né? Tinha meus conflitos Todo com a mundo Carol. é exemplo. Tinha meus Até conflitos do- com a Carol. né? Até do que não Verdade. fazer. Tínhamos verdade. os nossos conflitos lá, Sim, né, Vamos Carol? expor histórias, é isso? Bastante. Foi um período... Como é que tu queria ir trabalhar no verão? Fala. Eu não me lembro bem, mas era de bermuda, De né? bermuda. Era de bermuda, Como né? que o estagiário vai trabalhar No de bermuda? verão. Calor, Tá né? errado Calor? isso? Não me entendeu? Calor? Totalmente. No tribunal, tu não pode entrar de bermuda. Eu não ia no tribunal, Ah, entendi perfeitamente. eu ia no fórum da comarca de Canoas. Né? Olha aí. De bermuda, queria. Não dá? Pensa, mas que época, tipo, às vezes voltava de ônibus do fórum, Era um um perrengue. processo. Aí quando tinha mais de tantos Ou volumes, não, podia voltar de táxi. Ah, que Mais de ricos, quantos hein? alunos? Como é que era o nome do taxista? O seu... Ah, tu tinha um taxista fixo. Não era Paulo, não. Não, eu acho que era com V, mas não é Vanderlei nem Valdir. Seu Gil. Era gente boa. Era gente boa. Mas enfim, foi uma passagem meteórica minha por lá. De bermuda. De bermuda. Mas foi até o final da faculdade, assim, o final do curso ou não? Não, eu fiquei até o verão. Né? Até o ver. Porque daí não podia ir de bermuda. Eu Carol fiquei- não deixou eu ele de fiquei bermuda, ele não quis 6 mais ir? meses, 6 ou 7 meses. Ali. Foi um tempinho assim, né? 6 ou 7 Foi meses. um tempinho. Eu entrei nas procurações de toda a faculdade, todas as procurações de Sajuíra estavam lá meu nome. 32 e 122. Sabe que até hoje tem em Canoas alguma coisa assim com o nome da gente ali, né? Sim. Até hoje. Eu tenho esse e tenho um escritório lá em Porto Alegre, eu também tinha o AB de estagiário, que até hoje está lá. Como Qual é que a era? OAB pesquisa pelo nome também, Uhum. além da OAB, Já puxei. aparece tudo que ele fez. A minha era 32 e 124, cara, eu acho. Ah, Não, lembro a a tua minha era, também. era 150 e tantos. Cara, eu adoro. Eu adoro. Não era 158? Lembra da minha? A minha é 32 e 122. Naquela época tu tinha, além do cartão, tu tinha a carteira. Claro. Que Azul. como ela era azul, ela parece Era um passaporte, e na minha parecia um passaporte meio muçulmano ali. E o orgulho de pegar o processo em casa. Toma minha carteira aqui. Eu sou Faz do estagiário. meu nome. velho. Hã? Faz do meu nome. Exato. Faz do meu nome. Essa aí era uma frase. Né? Esse aí, o Gêmeo tem um prestador de serviço dele aí que gostava de fazer essa carga dos processos, né? Um abraço pro Jorge Alberto Grande. Júnior, grande Jorge. Abraço, Jorge. Esse aí toma café, ele sabe a tua OAB de cor, ele toma café em todas as OABs aí
dos fóruns de Porto Alegre no teu nome. Resiliente. Faz valer a anuidade do Alvin tomando café no nosso nome. A dos outros, Isso, A anuidade. exatamente. Mas então, passando para a nossa sessão de sugestões, Sugestões culturais. vou começar pela Carol, na Claro. condição aqui, doutora Carolina, na condição de convidada, Vamos lá. né, com uma sugestão, vai ser uma receita, vai declamar uma Não, coisa. receita não, se tem coisa que eu não sou dada é a receitas. Olha aí, ela é cria na hora, tu vê que é Tá diferente, vendo? né? Não vai seguir alguma Improviso. não vai ser limitada por Jamais. Criatividade é tudo. Carol. Bom, eu vou dar uma dica de um livro que eu ganhei de um amigo muito especial. Eu acho que não sei se tu vai lembrar o livro que tu me deu. Eu vou me E a lembrar. Bruna. Vai? Ah. Então tá, vamos ver se tu lembra. Do Nosso Jeito. Mulheres, Liderança e Sucesso. Lembro, comprei aqui em Lajado. É, muito bom. Como é que era o Na nome vitrola como é que do era o nome- shopping de Como é que era Lajado. o nome do vendedor? Não vou me lembrar, era uma moça. Eu ia dizer, eu nunca vi Patrícia? vendedores na vitrola. Então é outra pessoa que devia ter saído. Não, olha. Mas é um livro Na muito vitrola do interessante. Porque ela conta, assim, né, sobre a vida dela, enfim. Só que ela busca muito apresentar situações que ela busca o equilíbrio, né, entre o profissional e o pessoal. Ela busca a parte da questão que a gente tem muito, principalmente as mulheres, né? E aí não tem como a gente não falar sobre isso, né, Renata? Justo. Da gente equilibrar isso de, será que nesse tom eu estou bem, né? O jeito que eu estou conduzindo é da melhor forma. Então a gente tem muito esse questionamento por ser mulher, e ela esclarece uma série de coisas que ela coloca ali no livro, porque ela foi a CEO da Chanel, então ela foi uma pessoa que, né, teve uma representatividade muito forte, assim, dentro dessas marcas grandes, e foi um livro que eu gostei muito, assim, eu recomendo. Tá certo. Vamos começar por ele. Aqui à minha direita, Roger. O que tens para nos indicar? Vai ao encontro do que a Carol trouxeste ali, acho que foi uma ótima indicação. É um livro de uma amiga pessoal, que é cliente do escritório. O nome do livro é Olá, Corajosa. É um livro escrito por 99 mulheres empreendedoras. Um abraço para Regina Barbosa. É um livro da editora Palavra Bordada, que traz a história dessas mulheres empreendedoras. Acho que é uma história inspiradora que vale a indicação. Olha aí, ó. Eu fiquei até curioso, por que 99 não 100? Eu acho que era 100 inicialmente, Era faltou 100. um vivente lá. Uma ficou sem coragem no fim. Exato. Tá certo. Renata, o que tu tens para nos indicar? Cara, eu achei que hoje ele ia lançar aquele. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu e a Renata não vamos dar dicas, e aí ele segue pro próximo. Teve uma vez que eu tava com a dica pronta e ele lançou essa aí. Olha aí. Lançamento novo da Disney, Gustavo. Já assistiu? Ah, não. Moana? Não, Moana é velho, né, Gustavo? Divertidamente 2, já olhou? Já Eu assisti. já Viu? falei. Eu não vi todo. Confesso que eu assisti parcialmente. Ô, Gustavo. O Jamie também. Eu assisti todo. O Jamie dormiu Eu no meio assisti do todo. filme. Não, mas eu não dormi. Jamie dormiu. Eu recebi mensagem dizendo assim: o pai dormiu. Logo em seguida, ela dormiu e eu me acordei. Aí veio a mensagem, o pai tá on. Isso. É raro, mas acontece. Mas, divertidamente, então, na verdade, vai falar sobre a Riley, que A agora Riley. tá na adolescência, e aí tem outras emoções dentro da cabeça dela. E principalmente a ansiedade, que é algo que a gente nota tão presente na nossa sociedade. Dentro da cabeça dela, e como o Roger sempre costuma dizer, dentro do, Do coração. também. Certamente. É ou não é? Certamente. De fato. De fato. Jaime Matos, o Pois que temos para hoje? Em razão da publicação do grande livro da minha esposa, doutora Andréa Barros, Ele segue devendo em casa. que fez o livro que no episódio passado eu indiquei, porque até a dissertação de mestrado dela, ela foi convidada para publicar em outros livros. E aí
Empreendedoras de Alta Performance, Olha só. uma coletânea de textos em que ela contribuiu com o texto dela, da editora Líder, tá? Foi organizado pela dona Lígia de Almeida Marques. Ó, Prima. ali. Parenta. Não sabia que a Lídia tinha feito. A Lídia tá assim, ela tá A Lili. impossível. E essa é a indicação. E muito bom o livro, ou tu leu só o trecho da Só esposa o ou texto ficou só dela. na capa por enquanto? O texto dela. Tá na fila de leitura. Não, foi lido. O texto foi Revisado, lido. né? Revisado. A revisão. Que revisão? Não, Revisão. esse o Jamie não reviu. Claro que li, Claro que não, revisei. Ela pediu pra revisar. Ela sempre pede. Tá certo, não é Beijo, fácil. meu anjo. Eu, aproveitando essa sequência, né, acho que é Romântica do Jamie? muito romântico. Não. Como diz o Gustavo, nem tudo é romance. Não. Nem tudo é romance. É isso aí, Gustavo. E aquela coisa, às vezes tem que se enfiar no profissionalismo. Isso aí. Na verdade. Fazer uma indicação também da editora Líder, Mulheres no Direito, para seguir a onda das nossas indicações aqui, que eu acho Perfeito. importante reforçar o papel, o protagonismo feminino. E nesse caso aqui, né, não falando de uma forma sobre empreendedoras no geral, mas sobre atuação no direito, né, nas diversas esferas e searas possíveis. Escrito pela doutora Andréa Almeida Barros, que vem a ser esposa do decano Jaime Matos aqui. Um livro muito interessante. Que conta a trajetória dela, né, Gustavo? Exatamente. E mais do que isso, não somente a trajetória dela, mas as dificuldades, as adversidades, os desafios como a Carol destacou, mas os desafios da atuação da mulher dentro da carreira jurídica. Né? Perfeito, Gustavo. Excelente Muito leitura do livro. Era o que temos para hoje. Pessoal, agradeço, Carol. Espero que a primeira participação De muitas. Teremos demais outras oportunidades. Foi um prazer. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, vá atrás o TikTok. Do Jamie Matos. Jaime.dematos, um grande TikTok. Boa noite, até! Até mais.